Vamos fazer prendinhas para o papá. Vamos fazer prendas para o pai. O dia do pai é já sexta-feira, por isso mais depressa do que podíamos contar. Eu trouxe aqui 3 sugestões diferentes, coisas simples que podem fazer em casa. Se for uma prenda personalizada, é muito melhor. São prendas tudo personalizadas. Uma hipótese é fazer um caderno que giro. de notas com fotografia. Isto é um papel que se pode imprimir, é parecido com a tela, é autocolante e depois por dentro podemos pôr um caderno, escrever algumas coisas, podemos aproveitar para pôr as crianças a escreverem uma dedicatória especial ao pai e é uma coisa que ele pode guardar durante o ano. Quando o caderno acaba, retira, substitui por outro. E a capa permanece sempre. E a capa permanece sempre personalizada. Outra coisa muito engraçada é esta moldura que se pode fazer em casa. Portanto, isto vem nestas embalagens. Que miúdos estão giros, não diga que são os seus. São os meus. Uau, parabéns. São os meus 3 rapazes. Bem, isto imprime-se numa impressora já de tinta. É uma tela A4. Depois tem estas peças que se encaixam. Fita autocolante. E onde é que podemos imprimir numa impressora já de tinta normalíssima e a embalagem já vem com a tela para imprimir. Que é este aqui, não é? Que é este aqui, exatamente. Muito bem. Tem todas as peças, todas as instruções, é muito fácil. Depois podemos colocou estas letras. Acrescentar exatamente umas letras para também marcar no fundo a data em que estamos a realizar, no fundo, a prenda para o dia do pai. Claro. Mas pronto, os seus filhos já têm uma prendinha aí. Os meus filhos já têm várias. Já devem ter mais que uma para cada um, assim 3 já, não fica ninguém zangado. Vá lá. Depois, esta é a nossa proposta para o dia de hoje. No fundo, é a prenda, digamos, mais personalizada, que é um conjunto de vales para o pai. Sendo que estes vales, na sua maior parte, são propostas que os filhos fazem ao pai. Isso é interessante. Ora bem, então, como é que nós fazemos isto? Temos as nossas folhas, aquelas famosas que já usamos outro dia, são folhas de dupla face, folhas de scrapbooking. Primeira coisa a fazer, cortar na guilhotina. Então, temos aqui uma guilhotina, pomos aqui na medida e depois cortamos uma tira, temos já aqui outra cortada. Portanto, com isto nós vamos fazer umas pequenas bolsas. Para isso usamos esta placa, que é uma placa de dobragem, e vamos só passar aqui a dobradeira, só para que o vinho fique exatamente onde queremos. Direitinho, não é? Exatamente, e para que depois todas fiquem vincadas exatamente no mesmo sítio. E assim temos... Tem aqui a medida e ficam todas iguais. Tem as medidas, iguais. exatamente. Portanto, temos aqui 2 bolsas. Podemos usar mais uma vez aquele truque do bronze. É verdade. Isto porquê? Para dar aquela ideia assim, de um livro antigo, digamos assim. Portanto, passamos a toda a volta. Isso é engraçado. Só para escurecer um bocadinho. É mesmo assim, é de propósito. É mesmo? Não é? Se vir no mão suja também fica logo disfarçada, não tem problema nenhum. Depois, pegamos na cola, naqueles protetores, passamos de um lado e do outro. Ora, este. E está fechado. Fica uma bolsinha, não é? E fica uma bolsinha, onde depois podemos pôr qualquer coisa dentro. Fazemos aqui o mesmo com o outro. E assim, sucessivamente, até termos o número de bolsas que necessitamos. Depois temos que as unir umas às outras para formar um livro. Então, pegamos num pedaço de cartão também, vamos só vincá-lo aqui a meio, para que fique dobrado, e vamos recorrer à nossa máquina só para cortar este pedacinho. Pomos aqui em cima, no molde, não é? No molde, porque vamos cortar aqui no fundo esta, chamamos de madeira, vá lá. Pomos na máquina, já sabemos o que é que temos que fazer, que é dar à manivela, muito simples. E milagre. E já está. E isto então é a peça que nós vamos usar para unir as várias partes do livro umas às outras. Para dar aquele ar mais antigo, vamos mesmo machucar. Sim, tratar mal o papel. Não. A ideia é, sendo um papel castanho, dar-lhe mesmo o ar de envelhecido, não é? Envelhecido. Então depois podemos passar, mesmo que se rasgue, não faz mal, passamos novamente o carimbo, não tem problema nenhum. E uma coisa ótima que as crianças podem fazer connosco. Depois, então temos que pôr aqui cola. Para ser mais simples, usamos esta, é uma caneta cola. Portanto, tem a caneta líquida. Passamos só assim. E depois pomos na frente. Esta caneta cola gostei. Isto não suja os dedos. Não suja os dedos. Pomos na frente de um dos bolsos e na parte de trás do outro bolso. Mais uma vez usamos a caneta. E a ideia então é deixarmos alguns recados para os nossos pais, é isso? E a ideia é darmos, no fundo, vales.
que vales. vales e que podemos pôr as nossas crianças a oferecer. Por exemplo, oferecer ao pai uma lavagem do carro. Oferecer ao pai um pequeno almoço de rei feito por eles. E por aí fora. Portanto, a ideia é depois irmos juntando, lá está, as várias peças, sempre umas às outras. Portanto, colar esta peça na frente de um bolso e depois na parte de trás do outro. E como veem, ficam depois todos unidos, não é? ficam todos unidos. Para fazer a capa, muito simples, dois pedaços de papel, destes já estão recortados à medida. Vamos pôr cola. Estão a ver, muito simples. Unimos um ao outro. Por si parece ainda mais simples. Parece ainda mais Garanto. simples. Pois em casa porque requer um bocadinho mais de prática. Requer um bocadinho mais de prática, mas realmente com um bocadinho de papel conseguimos fazer uma coisa muito engraçada. Sim, sem dúvida. Uniríamos todos, este também, e depois é pôr as crianças a pensar, então, o que é que eu posso dar ao pai? Claro, no fundo, um bocadinho é de si próprios. Então, por exemplo, É dar um bocadinho largas à imaginação deles, que é sempre tão fértil, não é? Portanto, exatamente, há coisas que eles possam fazer. Temos aqui então um vale para o melhor pai. Então, e o que é que vale? Por exemplo, um bilhete para o jogo de futebol. E teríamos então aqui... Que jogo é que tem aí? Este é um jogo que já passou. Já passou. Os da próxima semana Ok. não estão disponíveis, ainda Claro. temos um bilhete de um jogo passado. Ai, fora, em futebol o Jorge deve andar felicíssimo. Parabéns. Parabéns. Portanto, Recuperou agora o fôlego todo no final, não é? e vamos exatamente. Por exemplo, uma ideia um bocadinho mais para um fim de tarde, um cocktail favorito, que eles podem preparar, não tem que ser um cocktail alcoólico, pode ser uma coisa de frutas. Sumo natural, de Um fruta. sumo natural. Por exemplo, cá está a Lavagem. E com a lavagem. fotografia incluída. e tudo. Lavagem do carro, Isso é com a muito fotografia. engraçado. Por exemplo, um bilhete para o cinema. Por exemplo. E por aqui fora, depois é um bocado. A imaginação é o limite, sei lá, um delicioso churrasco. Muito bem. Tudo coisas que eles podem fazer por si próprios, com boa vontade, com obviamente a ajuda da mãe, Claro, cortar claro. a relva. As mães são cúmplices nessas coisas, não é? Por exemplo, um segredo Segredo. entre pai e filhos. Boa. Por exemplo, tudo coisas que realmente as crianças podem oferecer ao pai, com simplicidade, com um custo bastante reduzido e que no fim dá uma prenda muito valiosa, eu acho. Muito bem. Obrigada, Patrícia. Nada, obrigada Feliz dia eu. do pai. Não vai ter mais a medir. Não vou Até ter lá. mais a medir, não. Já recebeu encomendas? Já recebi encomendas.